Neste mês de novembro, o Ministério Público de Santa Catarina abraça a campanha Novembro Azul, dedicada à conscientização para a prevenção e diagnóstico precoce das doenças que atingem a população masculina, especialmente o câncer de próstata. Para falar sobre o assunto, fomos conversar com o coordenador do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e Terceiro Setor, o promotor de justiça, Douglas Roberto Martins. Olá, promotor. Então, para iniciarmos essa entrevista, eu começo então perguntando qual a importância da campanha do Novembro Azul. O Novembro Azul ele tem a destinação, o objetivo é trazer informação, conscientização e derrubar alguns preconceitos e tabus em relação aos cuidados masculinos com a saúde. Dados do Ministério da Saúde, do Sistema de Informação Ambulatorial, apontam que a procura de atendimento por saúde na população masculina é bastante inferior em relação à população feminina, em relação às mulheres. Em alguns estados, dependendo da faixa etária, chega a ser 50% menor a busca dos homens por atendimento. Isso tem como consequência, claro, não apenas esse fator, uma série de fatores que impactam nessa estatística, mas uma das consequências desses menores cuidados com a saúde a expectativa de vida entre homens é cerca de 7 anos menor do que entre as mulheres aqui no Brasil. Isso muito pela ausência de cuidados preventivos, de cuidados com a manutenção da saúde entre a população masculina. Por isso, a dedicação deste mês de novembro para falar a respeito da necessidade dos cuidados preventivos com a saúde do homem, em especial a prevenção em relação ao câncer de próstata. É um mês importante para se falar sobre isso, se trazer conscientização, informação e, com isso, reduzir essas estatísticas. Afinal de contas, a chance de vencer essas doenças, em especial o câncer, ela aumenta significativamente quanto mais precocemente o diagnóstico acontece. Promotor, no Brasil, temos algumas leis que garantem direitos aos pacientes com câncer. O senhor poderia explicar quais são? A legislação brasileira ela traz diversos dispositivos e diversas normas que trazem proteção aos pacientes com câncer usuários do Sistema Único de Saúde. A primeira delas é a chamada Lei de 60 dias, a Lei 12.732 de 2012. Ela prevê que o início do tratamento em relação aos pacientes oncológicos, ele deve acontecer no prazo máximo de 60 dias do momento do diagnóstico. Então, dentro de 60 dias, esse tratamento deve ser iniciado. E também para garantir que esse diagnóstico não seja demorado, não atrase, essa lei sofreu uma alteração no ano de 2019, que prevê também um prazo de 30 dias como prazo máximo para a realização dos exames, quando a principal hipótese diagnóstica, quando o médico acredita que haja uma grande possibilidade de aquele agravo de saúde ser um câncer. Junto com essa legislação, nós temos a Lei 10.282, que ela institui o Programa Nacional de Controle do Câncer de Próstata e garante a obrigatoriedade de realização dos exames de forma gratuita pelo SUS. Ela também traz garantias aos pacientes, como, por exemplo, a possibilidade de atendimento domiciliar, quando houver indicação médica para que seja feito dessa forma. Em 2021, em novembro de 2021, dia 19 de novembro, também foi sancionada a Lei 14.238, que se intitula Estatuto da Pessoa com Câncer. É mais um arcabouço normativo que traz diversos direitos ao paciente com câncer, como diagnóstico, tratamento, acesso à medicação, informação a respeito da sua doença e das possibilidades de tratamento existentes, enfim. É uma legislação bastante protetiva que garante o fortalecimento da política pública, a gratuidade dessa política e que ela aconteça em momento o mais rápido possível para garantir que o tratamento seja eficaz e consiga conter o avanço da doença. Por fim, ainda de forma reflexa, não pensando diretamente no tratamento da doença, mas para apoiar o paciente com câncer e a família nesse momento difícil, no momento de enfrentamento dessa doença, a legislação brasileira também prevê a possibilidade de antecipação de resgate do FGTS e do PIS/PASEP, como uma forma de auxiliar financeiramente a família a passar por esse momento, e também alguma possibilidade de isenção de imposto de renda com relação à aposentadoria, pensão ou reforma. Isso tudo para garantir que esse tratamento possa ser feito de forma célere, ágil e com os menores danos e transtornos possíveis para além daqueles que a doença já causa. Promotor, então, quando o assunto
é o câncer, né? De que forma que o Ministério Público de Santa Catarina atua? O Ministério Público pode atuar nessas demandas sob duas perspectivas. A primeira delas na esfera coletiva, buscando aprimorar, fortalecer e garantir a eficácia da política pública de saúde, do atendimento ao paciente com câncer. Isso desde lá na atenção primária, quando o paciente percebe algum sintoma, percebe ali, pensando especificamente no câncer de próstata, uma incontinência urinária, um sangramento, uma dificuldade para urinar, e isso gera ali uma suspeita, uma desconfiança de que ele pode estar com câncer ou algum outro agravo de saúde. Até a continuidade dessa política com atendimento pelo especialista, a realização dos exames e, quando diagnosticado de fato com câncer, o início do tratamento. Toda essa cadeia de política pública, quando ela não age de forma eficiente, quando a lei dos 60 dias ou dos 30 dias para a realização do exame não é cumprida, quando falta uma medicação, quando a fila de espera acaba se avolumando e o atendimento demora, enfim, toda essa cadeia da política pública, quando ela apresenta alguma deficiência, alguma dificuldade, o Ministério Público pode atuar buscando uma tutela extrajudicial ou judicial para garantir a correção desse problema. E a outra perspectiva é na esfera de atuação de garantia do direito individual, para uma pessoa especificamente, não pensando daí na política pública como um todo, mas quando o sistema falha em relação a alguém porque faltou um medicamento que aquela pessoa especificamente precisa, quando o atendimento a ela foi negligenciado, quando, ainda que o poder público esteja organizado para garantir os 60 dias para início do tratamento ou os 30 dias para o exame, mas para aquela pessoa específica não foi assegurado esse direito, também há a possibilidade do Ministério Público agir aí para garantir aquele direito individual de quem teve violado, né? Então, o Ministério Público, em qualquer comarca do Estado, atua nessas duas perspectivas, sempre com atenção e priorizando o funcionamento da política pública que está estabelecida no âmbito do Sistema Único de Saúde. Promotor, então, se ocorrerem nessas situações, de que forma que o cidadão pode entrar em contato com o Ministério Público de Santa Catarina? Bom, o cidadão pode buscar diretamente a promotoria de justiça da sua comarca, a promotoria de justiça mais próxima do município onde ele reside. Ele vai ser atendido, vai ser iniciado um procedimento e a demanda dele vai ser encaminhada, ou ele pode buscar também o atendimento por meio dos canais virtuais do Ministério Público no site www.mpsc.mp.br. O serviço de atendimento ao cidadão, que é disponibilizado no site presencialmente nas promotorias de justiça aqui na capital do estado, vai fazer o recebimento dessa demanda e o encaminhamento dela para a promotoria de justiça responsável. No site do Ministério Público também é possível localizar os endereços das promotorias de justiça e os telefones de contato para fazer o encaminhamento dessa representação dessa situação. Tá certo, então, muito obrigada pela entrevista. Eu conversei com o promotor de justiça, Douglas Roberto Martins. Muito obrigada. Obrigado.